Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindas e bem-vindos. Se você gostou desse canal, dê um joinha, se inscreva e se você gostou do conteúdo, compartilhe. Eu agradeço a todos, inscritos desse canal e aos novos inscritos e as pessoas que estão acompanhando o meu conteúdo. Eu fiz esse novo quadro, Conselhos e Conversas, e hoje eu estou falando sobre um tema a respeito de um tempo onde eu participava de debates, quando eu estava recém-saída do sistema evangélico. E eu participava de grupos de estudos bíblicos e debates. E nesses grupos tinham pessoas que eram das denominações, das instituições religiosas, e tinha também pessoas que não eram mais, E eles chamavam na época, eles chamam essas pessoas ou de desviados ou desigrejados. Bom, no caso dos desviados e desigrejados, é um termo que a religião cristã, que alguns utilizam para falar que a pessoa ou saiu da denominação ou da religião evangélica, ela por um tempo participou, por um tempo foi fiel ali, um membro fiel ali, ela saiu, agora ela é desviada, ela está fora do caminho de Deus. E os desigrejados são aquelas pessoas que saíram da instituição, porém continua tendo a mesma fé, só que não frequenta mais templos, nem é adepto aos rituais que algumas denominações fazem, como batismo e ceia, devido às divergências teológicas e estudos feito a partir das doutrinas e do que está escrito na Bíblia. Então, é muito complicado eu falar no que a gente acredita, porque seria muito cansativo, porque são tantos erros bíblicos, são tantos erros teológicos ensinados e propagados há tantos anos nos templos, que tem que ser um estudo muito amplo, um estudo muito grande. E existem muitos e muitos erros teológicos, eu nem digo teológico, porque a teologia é uma faculdade recente, para estudar a doutrina cristã. Eu digo divergências e diferenças que existem. A prova de que existem muitas divergências, muitas interpretações, cada um interpreta a Bíblia à sua maneira, é que existem inúmeras e inúmeras instituições que é apegada a uma doutrina diferente. Por exemplo, tem doutrina que a pessoa não pode usar calça, outra igreja já pode. Tem igreja ou tem outra doutrina que a pessoa guarda o sábado, a outra não guarda o sábado. Guarda o domingo, no caso, o domingo. Tem instituições, que fazem um batismo uma única vez, quando a pessoa decide. Tem outras que já fazem vários batismos nas águas. E outras e várias doutrinas e rituais diferentes, Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro esse tempo que eu estava debatendo, era um tempo onde eu estava começando a estudar, eu e o meu esposo. Então, a gente tinha muito afinco de querer mostrar para as pessoas, de querer mostrar as coisas através da escritura, que tinha
coisas erradas que estavam sendo propagadas. Então, a gente dava oportunidade, né? Muitas vezes alguns pastores participavam, eles falavam e muitas vezes a gente falava. Alguns pastores, eles muitas vezes deixavam o seu cargo, né? E passaram a ter uma vida mais simples. Outros continuaram sendo pastor, porém com muito respeito às pessoas, né? E outros enganam, gosta de enganar mesmo, gosta de fazer mal, gosta de passar perna nos outros mesmo. E são desses que eu vou falar, dessas pessoas aí. É o seguinte, isso vale para qualquer lugar. Tem pessoas que ela não está interessada em aprender, ela não está interessada em abrir a consciência, ela não está interessada em ter conhecimento. Tem pessoas que elas não cresceram emocionalmente, não adquiriram inteligência emocional. Elas ficam ali naquele mundo, naquele quadradinho, naquela caixa, e ela passa a repetir padrões que foram ensinados no passado. E muitas vezes repetir padrões de pessoas mau caráter. Porque tem pessoas que elas usam o meio religioso para que elas tenham benefícios. Elas não estão preocupadas no crescimento espiritual, não estão preocupadas se a pessoa vai ser inteligente ou não, se ela vai abrir a cabeça ou não, se ela vai estudar ou não. Eles querem que os seus membros, os seus fiéis, tenham uma capacidade de inteligência reduzida, para que assim eles tenham sempre a fonte, né, principal, que é o dinheiro, né? E tem alguns que têm uma vida, uma dupla personalidade, uma dupla vida, sabe? Na frente dos irmãos mostra que é uma coisa, mas faz coisas em oculto. E nesses grupos que eles vão, eles pegam as pessoas para poderem colocar o lixo deles nessas pessoas. E essas pessoas muitas vezes estão ali com sinceridade, querendo aprender. E essas pessoas infelizes que não estão satisfeitas com sua vida, ela quer ter o poder sobre as outras pessoas. Como elas querem ter o poder, mostrar que elas são maiores, então elas entram nesses grupos aí, e aí elas querem mostrar o quanto de conhecimento elas têm, ou o quanto elas são perfeitas e maravilhosas, e nós, no caso que não estávamos mais no templo, somos a pior espécie que existe na face da terra, ou o lixo, o lixo do lixo do lixo, né? Muitas vezes a gente chegava e falava um ensinamento de Jesus, que devemos amar o próximo, alguma coisa assim, dava risada, né? Eu vou falar de uma pessoa que eu não vou citar o nome. Essa pessoa estava nesse grupo e ela já é conhecida entre os irmãos que participam dos grupos de debate. E ela é uma pessoa, eu acho que é itinerante, alguma coisa assim. Está sempre numa igreja diferente pregando. Essa pessoa tem uma linguagem, um linguajar muito sujo. Eu falo assim, porque quando alguém rebate ele no debate, alguma coisa das escrituras, ele põe apelido pornográfico na pessoa, ele coloca pecados na pessoa, que a pessoa, quando vê assim, nem representa aquela pessoa, por exemplo, como vício em sexo, ou tu é uma prostituta, alguma coisa assim, entendeu?
e fala umas coisas assim, leva para o lado sexual o tempo todo. Leva para o lado sexual. Então, a gente já vê pelo linguajar da pessoa que a pessoa tem um problema disfuncional com a sexualidade dela. E aí, o que acontece? Essa pessoa me colocou num grupo sem perguntar para mim se eu queria, né? Aí quando eu fui ver, já colocou eu num grupo de evangélicos, para mim mostrar a minha posição, né, sobre as escrituras ali. Eu levei a sério, né? Eu falei assim, bom, o cara não perguntou se eu queria entrar, mas já que eu tô aqui, vamos lá. Aí eu fui, coloquei minha visão a respeito do evangelho, a respeito das coisas. E tinha muito macho, mas muito macho nesse grupo ali. E aí, às vezes, eu respondia, e eu respondia de forma muito educada. E aí, como eu respondo por mim mesma, eu não respondo pelo meu marido, eu respondo por mim, pela minha inteligência, eu tenho a minha inteligência, a minha integridade, o meu modo de pensar, eu sou um ser individual, então eles não gostavam disso. Por quê? Porque muitas vezes as irmãs de dentro da denominação, elas são caladas, elas não gostam de participar dessas coisas. Elas estão mais entretidas na cozinha, estão mais entretidas cuidando de criança, fazendo decoração na igreja. E muitas vezes elas não se interessam pelo lado inteligente delas, porque elas aprendem a ter uma função dentro da denominação. E essa função é não pensar. Muitas vezes é não pensar. Não estou querendo diminuir, porque cada função ali dentro da denominação ou da religião é importante, né? Assim como eu limpo minha casa, é importante. Mas eles, muitas vezes a visão deles é que uma mulher ela não pode debater, ela não pode participar de ensinos, de estudo, que a mulher tem que ficar calada, que ela não tem inteligência, ela não pode propagar nenhum tipo de inteligência. E como eu participava como ele me colocou nesse grupo, eu comecei a responder. Aí as pessoas não estavam gostando, porque eu estava respondendo tudo com a Bíblia, com o próprio texto. Os próprios textos eu estava mostrando, não estava mostrando nada que era de fora. E aí eles começaram a falar, cadê o seu marido? Que coisa feia, a mulher debatendo e o marido não fala nada. Aí começou a me chamar de Jezabel, né? Que eles adoram chamar mulher de Jezabel nas igrejas evangélicas. Mulheres que têm autonomia própria é chamada de Jezabel, né? Mas para quem não sabe, Jezabel era uma mulher assassina e psicopata, né? Ela era uma pessoa psicopata, que se enquadra em uma pessoa recente que acabou a polícia investigando aí, não vou falar, não vou citar o nome que vai estragar, mas é uma pastora, né? Que ela encomendou a morte do marido, que por sinal era o filho adotivo dela, que foi genro dela. Então, Jezabel é uma pessoa psicopata, uma pessoa assassina. Eu nunca matei ninguém, nunca botei veneno na comida de ninguém. E se ser Jezabel é ter personalidade, ter pensamento próprio, então, infelizmente, é isso que eu sou, né? E aí, pronto, eu falei bem assim, olha, eu já vi que vocês não vão mudar o pensamento de vocês, eu tenho o meu próprio pensamento, eu vou respeitar o grupo de vocês, eu vou sair do grupo, porque vocês têm um pensamento, eu tenho outro, não sou eu que vou entrar na cabeça de vocês e mudar nada, né? E eu saí do grupo. Aí eu fui lá nesse cara, se é que pode chamar de irmão, porque é complicado, né? Aí eu fui e respondi, olha, eu saí do grupo, né? Porque vocês têm um pensamento diferente do meu, não dá para mudar a cabeça de vocês. Então, eu agradeço, mas eu não vou mais participar do grupo. E ele, em vez de me responder de forma educada, ele, tá bom, tudo bem. Ele começou a me amaldiçoar. Ele botou um texto bíblico
me amaldiçoando, falando que eu era filha do inferno, me chamando de filha do diabo, de endiabrada, me chamando de prostituta, viciada em sexo, e começou a falar um monte de coisa horrível. Aí eu fui e respondi bem assim pra ele, assim. Eu respondi assim: olha, você deveria ter vergonha, porque eu estou sendo educada com vocês. Estou sendo educada com você. Eu não vou ficar num grupo onde as pessoas pensam diferente de mim. E você, ao invés de me deixar em paz, você começa a me botar para ser lixeira sua. Aí eu falei, Bessa, você precisa urgente de um psicanalista, de um psicólogo, porque você está projetando coisas suas em mim, né? Aí eu falei, Bessa, você deve pensar em sexo 24 horas por dia para você dizer que eu sou uma prostituta, né? Que eu sou uma Jezabel. Aí eu falei bem assim, você deve ser uma pessoa que deve pensar nisso 24 horas, né? Mas como você não pode mostrar para ninguém o seu lado obscuro, aí você pega pessoas como eu, né? E algumas outras pessoas que você diz que é fraca e tira o seu tempo para perder seu tempo me xingando ou falando essas coisas. Então eu comecei a ver esse tipo de comportamento direto. Às vezes chegava uns cara que tava lá com a Bíblia debaixo com foto com a esposa do lado, com foto com a esposa no WhatsApp, às vezes com a Bíblia, com o terno, e me chamava para fazer vídeo chamada, me chamava no privado, oi gatinha, oi não sei o que. E aí eu meti o bloqueão, eu bloqueava todo mundo, inclusive esse cara, mas eu printei as conversas, printei tudo, né? Todas as conversas das coisas que ele falou pra mim. E não só eu, quanto outras pessoas que ele fazia isso. Ele pegava as pessoas que ele dizia que era desigrejado e desviado e colocava nos grupos dos irmãos. O cara dizia que era teólogo, que era não sei o quê. Botava, aí quando as pessoas respondiam, no privado ele ia, detonava. Lá na frente dos irmãos, ele falava lindo, maravilhoso, né? Mas quando ele entrava nos grupos ditos desigrejados, ele soltava franga, sabe? Ele falava coisas pornográficas, falava que estava fazendo sexo com a esposa dele, que a gente... Entendeu? Era uma coisa mais horrível do que a outra. Uma coisa mais horrível do que a outra. E quando a gente fala essas coisas, as pessoas não acreditam. Entendeu? Não acreditam. E aí, eu fui vendo esse tipo de comportamento. Cada vez que eu entrava no grupo, eu era chamada de Jezabel. Cada vez que eu falava uma coisa, eu era chamada de Jezabel. Quando eles não tinham respostas para me dar, eu era Jezabel. E aí o que aconteceu? Eu falei, vale a pena eu gastar o meu tempo para tentar explicar uma coisa da Bíblia? Vale a pena eu me esforçar, acabar com a minha sanidade mental, para ficar respondendo às pessoas desequilibradas dessa, que precisam de psicólogo? Não dava, né? E era um absurdo. E através desses comportamentos que eles não disfarçavam, tinham pessoas que abriam os olhos e saíam do meio das denominações e falavam, olha, eu larguei, eu parei de frequentar porque lá na denominação acontecia isso, isso e isso comigo. E eu era constantemente ameaçada, amaldiçoada, isso e aquilo. E as pessoas viraram a cara, pararam de falar comigo. Pararam de frequentar minha casa. Quando estava lá na denominação, era almoço, era isso, era aquilo direto, né? Eu era pau para toda obra, um monte de gente falava isso, né? Mas aí, quando a gente parou de frequentar, né? A gente virou os desviados, a gente virou a pior espécie que existe na face da terra. Então, o que acontece? Eu parei de participar. Eu fiz uma mudança radical na minha vida,
parei de falar sobre essas coisas, né? Cada um escolhe e acredita no que quiser. Eu sou a favor de cada um acreditar no que quiser, porém, eu sou e vou lutar até o fim contra alguém chamar alguém de desviado, contra alguém chamar de desigrejado. Porque para você chamar alguém de desigrejado, você tem que ser Jesus. Porque Jesus e o Espírito Santo, só eles têm um nome lá, ó, do livrinho da vida, ele que vai escrever, que vai dizer quem tem a salvação, quem não tem. Que é ele que arranca alguém da igreja, do corpo. E o corpo é invisível, o corpo é espiritual. E quem agrega ao corpo invisível é o Espírito Santo. Não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem nada que diz que alguém não é corpo ou que alguém é desigrejado. A mesma coisa é uma pessoa chamada de desviada. Desviado é uma ofensa e é uma falta de respeito e ainda por cima é uma falta de empatia para aquela pessoa. Que você, antigamente, né, eu vejo nas escrituras, né, os apóstolos dando a vida para poder falar do evangelho para as pessoas. E quando alguém não participa da religião mais, é porque ela não está satisfeita com várias coisas. Não está preenchendo a vida dela, não está trazendo felicidade para ela. A pessoa acha que aquilo vai trazer felicidade, mas só traz felicidade se você se identificar. Se você não se identifica, não dá para fazer nada. Não dá para você. É uma experiência pessoal, individual. Quando você vê uma pessoa bebendo, usando droga, se prostituindo, né? A pessoa fala lá, ó, fulano caiu, fulano desviou. Mas o que acontece? A pessoa não abre a boca para falar bem assim, poxa, o que será que levou essa pessoa a ter essa atitude e tal? Né? Eu vou tomar cuidado para eu não fazer igual essa pessoa. Ou então, ele hoje está caído, mas amanhã ele pode levantar. Jesus não fala isso? Jesus não fala isso? Cuide para que você não caia. Você que está de pé, cuide para que você não caia. O que significa? Que cada um tem que ver sua experiência espiritual ou individual e cada um tem que se consertar. Agora vamos falar de julgamento. Julgar o próximo. Quando uma pessoa comete um delito, um assassinato, coisas assim, as pessoas acham que a gente não pode se indignar com aquele problema que aconteceu, que ocorreu. Mas não significa, por exemplo, se uma pessoa assassinou outra, não significa que eu quero que aquela pessoa vá para o inferno. Ou não significa que eu quero que aquela pessoa morra, seja atropelada ou que aconteça alguma coisa ruim com ela. Por mais indignada que eu fico com essas coisas. Mas eu quero que aquela pessoa ela responda pelos seus atos. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, ficar com dó, ou então, poxa, você está julgando fulano, ciclano. Não, cada um está colhendo a sua consequência. É uma consequência, infelizmente é. Então, o que eu tenho para dizer? Que muitas pessoas, né, se dedicam o seu tempo para transformar a pessoa em lixeira, dedicam o seu tempo para amaldiçoar, dedica o seu tempo para apedrejar a pessoa que não está ali no sistema religioso, mas ela está vivendo uma vida infeliz, uma vida desgraçada dentro da religião, mas ela não quer largar, Eu não estou falando aqui de pessoas que é preenchida, pessoas que é feliz dentro da religião, eu estou falando de pessoas que elas
não buscam um autoconhecimento, não se adequam, não tenta buscar uma coisa diferente, não tenta buscar uma ajuda psicológica, e elas vão montando uma capa ao redor dela. E elas não querem se livrar dessas capas, dessas coisas. Elas não querem se livrar de um problema. Então, a pessoa acusa o outro de ser prostituto, mas quando você acusa uma pessoa de ser prostituto sem que ela seja prostituta, você está difamando, você está caluniando, você está prestando um desfavor e um desserviço à espiritualidade. E você está trazendo consequências sobre o seu corpo físico, o seu campo vibracional. Então, eu parei de participar porque estava me fazendo mal. Né? Muitas pessoas falam, você se acovardou porque agora está estudando espiritualismo. Eu não só estudo espiritualismo, eu estudo sobre tudo. Minha mente é livre. Continuo crendo em Deus, continuo crendo em Jesus, mas também eu não sou boba para entender que o mundo é mais do que a gente pensa, é ainda maior do que a gente acredita. E tem mais coisas, tem mais mistérios do que a gente possa compreender. E não é um livro que vai me dizer que aquilo é uma verdade absoluta, porque existem milhares e milhares de livros. Pode acontecer, por exemplo, de ter uma destruição em massa, acabar com todos os livros e sobrar só um livro. E se esse livro for achado daqui a 1000 anos, vão pensar o quê? Vão pensar que aquilo ali é a verdade absoluta. Por quê? Porque é o único registro histórico que tem ali nesse livro, porque todos os outros livros foram destruídos e se perdeu o conhecimento. Então, eu não posso apostar, ou eu posso apostar a minha vida num livro só. Mas eu tenho que buscar o conhecimento. O que é a humanidade? Por que existem tantas diferenças? Por que existe tanta gente diferente? Seja esteticamente, eticamente. Por que existem tantas diferenças e divergências de pensamentos e ideias? É porque nós somos diferentes. E enquanto o ser humano ficar querendo ser igual, todo mundo igual, não vai dar certo. Por quê? Vai ter muita morte, vai ter muita guerra, vai ter muita podridão, porque você quer, em vez de você tentar entender por que fulano pensa assim, fulano amanhã pode mudar de ideia porque você está sendo gentil e educado com ele, porque você está tentando trazer um conhecimento diferente, e fulano pode te respeitar e até mudar de ideia, como aconteceu comigo, que muitas pessoas tiveram paciência comigo e eu fui abrindo a minha mente. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.